Oi, oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ana Paula, eu sou professora, sou neuropsicopedagoga e eu trabalho no atendimento educacional especializado. Hoje eu trouxe 3 instrumentais que nós usamos, que são os instrumentais iniciais que nós usamos com os pais, certo? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro é o termo de adesão. Então, a família vai assinar esse documento autorizando que a criança participe do atendimento educacional especializado. Lembrando que todos esses instrumentais que eu vou falar ao longo desse vídeo e dos próximos vídeos são instrumentais que nós usamos aqui na minha cidade. Eu coloquei aqui para eu poder ficar olhando para estar falando para vocês mais ou menos o que tem em cada um deles, tá? Aqui, basicamente, o pai, o responsável, vai assinar, mantendo esse compromisso de levar a criança para o atendimento, de comunicar quando houver falta, de respeitar os horários, comunicar à escola a mudança de algum do endereço ou do telefone, trazer a criança com roupa adequada para o atendimento, comunicar a falta com antecedência e autorizar as informações, né, da entrevista de anamnese com a criança, as imagens também da criança, porque muitas vezes nós fazemos relatórios. Precisamos das imagens para poder ver a evolução daquela criança, como aquela criança chegou, como aquela criança está. Então, essa autorização dos pais também, né, nesse ponto é muito importante, né? A autorização da imagem da criança. A ficha de anamnese, ela é muito importante. Ela é que eu acredito assim que ela seja um dos principais instrumentais para você iniciar o seu atendimento. Você precisa ter contato com a família antes de ter contato com a criança, porque você precisa planejar a chegada dessa criança com base no que foi ouvido dos pais. Então, você precisa ter informações para acolher essa criança, para saber estratégias já para usar no período de avaliação diagnóstica dessa criança. E agora eu vou trazer um pouquinho do que consta na anamnese, como a gente trabalha aqui. A gente pega primeiro a identificação do aluno, né, onde vai ter nome, a idade, o ano que ela está, a turma, a data de nascimento, o endereço, o nome do pai, da mãe, idade e a queixa, né, que ela traz, queixa inicial. Então, a mãe pode relatar, assim, algo por cima, né, porque, o que ela acha. Meu filho é inquieto, meu filho tem dificuldade na sala, não mantém a atenção, né, fica super disperso. Então, são essas queixas que a família vai trazer. E em casa? Outro ponto importante na anamnese é porque a gente pode tirar muito mais do que tem no papel. Então, a gente pode ir conversando e buscando mais informações. Às vezes, a mãe, o pai ou o responsável chega falando só assim por cima, não quer entrar muito em detalhes, mas aí a gente começa a conversar e aí a gente começa a fazer perguntas além do que tem ali, puxando um assunto e outro, e aí a gente começa a acessar informações que nem tem ali para a gente escrever na anamnese, mas a gente consegue essas informações que são muito importantes. A gente vai falar também da história de vida do aluno. Então, começa com as informações do aluno, depois passa para a história de vida do aluno. E aí vai desde a gravidez até como essa criança está, a questão da alimentação, se ela tem algum tipo de seletividade alimentar, se ela faz uso de alguma medicação, qual a deficiência que essa criança tem, se além da deficiência ela tem alguma outra comorbidade, com quantos anos ele andou,
a fala dele, se ele fala, como ele fala, se desfraudou, se tem sensibilidade de sons. E no contexto familiar também. Então, a gente vai abordar esse contexto familiar, porque a gente precisa conhecer a família dessa criança. E aí, a gente vai... Aqui tem as perguntas na anamnese. Se tem irmãos, se os pais moram juntos, nas decisões da família, né? Decisão de alguma coisa, se são os pais que decidem, se é apenas a mãe, se é apenas o pai. Tudo isso aqui a gente vai abordar na anamnese. Se os pais e os filhos têm atividades de lazer, com que frequência? Se a mãe costuma, ao observar as atividades, acompanhar nas atividades escolares em casa, ou se ele faz algum tipo de reforço escolar. Os aspectos individuais do aluno, e aí a gente vai puxar os clínicos, né? Se ele faz atendimentos com terapeutas, se ele faz acompanhamento médico também. Aspectos emocionais, então, como é o temperamento dessa criança? Como é a gerência das emoções dessa criança? Ela consegue identificar suas emoções, identificar quando está irritado, quando está triste, se chora facilmente, se irrita facilmente. E aí a gente aproveita e vai perguntando. Mas ele se irrita quando acontece o quê? E vai perguntando para poder a família ir contando mais, para você pegar o máximo de informações dessa criança. A autoagressão, sim ou não? Tem medo? Se sim, se tem medo, como ela reage? Vamos lá. Se rói unhas ou não, então vai indicar ansiedade? Será que essa criança também tem um pouco de ansiedade? E aí a gente vai também para os aspectos sociais. Como ela se adapta aos ambientes? Se é fácil, se tem dificuldade? Onde ela brinca? Com quem brinca? Tem amigos? Como é que ela se relaciona com esses amigos? Sobre as práticas educativas para a vida independente. Então, se essa criança já se veste só, se já tem autonomia para tomar o banho só, para se alimentar só, para fazer um lanche, preparar o seu próprio lanche, no contexto escolar. Aí começa desde a idade, desde o primeiro contato com a escola, como essa criança entrou na escola, se gosta de ir para a escola, se não, por quê, qual motivo, aconteceu já alguma coisa na escola, para que ela tenha algum tipo de aversão, como é trabalhado, necessita de auxílio, qual tipo de auxílio, ou ela é uma criança mais independente, consegue realizar os comandos da turma, comandos com a professora, ou não, ela necessita de um auxílio. E aqui, o envolvimento da família com a escola. A família costuma participar das reuniões, costuma ir na escola para saber como é que está a aprendizagem do filho, se a escola está precisando de algum suporte, de orientação da família, como conduzir algum tipo de comportamento do aluno. E aí vai a assinatura dos pais ou do responsável. Agora, esse aqui eu acho assim super importante. Além desse documento ficar no AE, ele também fica com os professores da sala de aula regular e também fica com os cuidadores, porque aqui na nossa cidade nós temos cuidadores que auxiliam na locomoção, higiene e alimentação para alguns alunos, dependendo do seu suporte. Esse documento se chama Protocolo de Conduta. É retirada algumas informações muito importantes do aluno para que sejam de conhecimento de todos da escola, para conduzir esse aluno. Então, se o professor faltou, é outro professor, esse professor substituto vai ter acesso a esse documento para que ele conheça aquele aluno. Se o cuidador não pôde ir, se
trocou o cuidador nesse dia, então esse cuidador vai ter acesso porque ele vai conhecer a criança a partir dali, de algumas informações muito importantes, que também é feito no dia desse atendimento com a família. O protocolo de conduta, ele é colocado inicialmente a identificação e as informações básicas, que são o que essa criança gosta, o que essa criança não gosta. Então, é muito importante a gente saber disso, porque se eu sei o que ela gosta, eu vou promover atividades que tenham isso de reforçador, para reforçar. Ou, sabendo do que ela não gosta, eu vou evitar, por exemplo, um toque. Posso evitar uma música mais alta se essa criança tiver questões sensoriais. E também informações médicas, se essa criança tem alergia, se usa medicações. Informações de comunicação. Como essa criança se comunica? Também é outro ponto que é de extrema importância e ser de informação de todos da escola. Como essa criança se comunica? Todo comportamento, né, tem uma função. Então, assim, tem crianças que não conseguem se comunicar verbalmente, né? Verbalmente. Mas elas podem se comunicar através do sistema de comunicação, né? Uma comunicação alternativa, com uma prancha de comunicação, com os pictogramas. E aqui pergunta exatamente isso: sistema de comunicação. Essa criança usa algum sistema de comunicação? Como é que ela se comunica? É com a prancha de comunicação? É com pictogramas? É com gestos? Então ela aponta para o que ela quer? Não, ela usa a gente como ferramenta para ir conseguir algo que ela quer? Como ela comunica dor? Ela chora? Ela coloca a mão onde está doendo? Como ela faz pedidos para água, para banheiro? Então isso a família vai saber te dizer. Por quê? Existem às vezes apenas alguns sons que a criança emite para pedir uma água, né? Ao invés de falar água, às vezes ela fala só ah. Então isso a família conhece, mas o professor não conhece. E é essencial que ele conheça isso para poder ajudar essa criança. Outra coisa, atende a instruções? Como é que ela atende a instruções? Não, ela não atende instruções. Pronto, então eu já sei que isso eu vou trabalhar também com essa criança, né? E agora, depois, gerenciamento de comportamentos de crise. Isso também na verdade, tudo que está aqui nessa ficha é muito importante. No gerenciamento de crise, nós temos o que aborrece ou irrita essa criança. A família com certeza vai saber dizer isso. E isso você já vai anotando para que todos consigam ter acesso a essa informação. Quais os primeiros comportamentos que demonstram quando está começando a ficar irritado? Então, há uma escalada, né? Esse comportamento de crise, ele escala. E a família pode perceber também esses comportamentos que começam a escalar para uma crise. E aí já vem sinais de aceleração. Ele começa chorando, mas daqui a pouco ele tá gritando. Daqui a pouco ele tá muito irritado. E isso já são sinais de aceleração da crise. Depois, qual é o procedimento de desaceleração? O que a família utiliza para ele se acalmar? Então, eu costumo colocar uma música que ele gosta. Não, eu costumo dar um brinquedo que ele gosta e ele vai se acalmando. E isso é muito bom para a gente entender a criança, para a gente poder evitar chegar a uma crise, né? Saber como agir quando chegar. O que eu posso fazer para ajudar essa criança a se acalmar? Isso a família vai trazer e a gente vai anotar aqui no protocolo de conduta. Informações adicionais, a gente vai colocar as habilidades dessa criança e as dificuldades, tá? Então, era isso. Esses são os 3 primeiros instrumentais que eu utilizo para fazer o primeiro atendimento, que é com a família. E
os próximos vídeos já vai ser instrumentais que a gente utiliza já com a criança, a partir da sua chegada, tá bom? Então, gostou do conteúdo? Você se inscreve no canal para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo sobre AE, sobre educação especial e inclusiva. Tchauzinho!